Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto deste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Estamos quase a passar de ano e é natural que estes dias venham ao nosso pensamento coisas que gostaríamos de fazer no próximo ano, projetos que gostaríamos de ver realizados e alcançados. Nesta meditação, gostaria, na tua presença, Senhor, de meditar em 3 propósitos concretos para o próximo ano. Propósitos que têm que ver com a esperança. Ontem fecharam-se as portas em cada diocese do ano jubilar da esperança e vai-se manter aberta até ao dia 6 de janeiro a Porta Santa de São Pedro e nesse dia fechar-se-á o ano jubilar da esperança. Mas isto não significa que deixemos de meditar nesta virtude, até porque depois de um ano inteiro a refletir e a rezar sobre ela, é bom agora fazermos um certo balanço. E precisamente estes propósitos têm a ver com essa atitude de esperança. Uma atitude que encontramos hoje no Evangelho também e que passo a ler. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias, o Senhor, e veio ao templo movido pelo Espírito Santo. E quem que encontrou no templo? Maria, José e Jesus, e pôde abraçar e tomar no seu colo o Deus menino. Simeão era um homem cheio do Espírito, e por isso entrou no templo e pôde ver realizada a sua esperança, a reconhecer o Messias que salvaria Israel e a humanidade. Mas também, como era um homem do Espírito Santo, foi movido por ele a profetizar diante de Maria e de José, e disse-lhes: Este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel, e para ser sinal de contradição. Aquele menino deveria sofrer por parte daqueles que o iriam rejeitar, mas assim, através do seu sofrimento, salvaria a humanidade. Senhores, ao meditar na esperança que tinha Simeão e ao meditar nesta profecia, talvez também nós possamos às vezes enfrentar momentos da vida em que parece que fracassamos, parece que não vale a pena ter esperança porque já tentámos uma e outra vez e já passámos de ano tantas vezes e já fizemos tantos propósitos que parece que a vida não muda e passamos por um certo sofrimento. E talvez aqui possa servir-nos uma primeira ideia, primeiro propósito para 2026. Sermos autenticamente filhos de Deus. Muitas vezes dizemos ou meditamos na nossa oração que Deus é nosso Pai, mas realmente aceitamos que somos filhos? Um filho pequeno é aquele que não pode fazer muito. Uma criança de 3, 4 anos, no máximo, imita o pai a arranjar uma cadeira, imita a mãe a procurar fazer algum serviço para os seus irmãos, mas não consegue por si próprio fazer muito. Também nós, quando enfrentamos às vezes alguma dificuldade, devemos aceitar a nossa fraqueza com muita confiança. O primeiro degrau da esperança é precisamente o da confiança. Quem não confia na ação de Deus, quem não sabe atravessar o sofrimento com confiança em Deus, nunca alcançará a esperança de sair daí. Estes dias estava a olhar para a autobiografia de Agatha Christie e ela conta uma memória quando era pequena, na sua adolescência, e estava numa aula de matemática. Dizia ela que a professora começou a falar da vida e da religião e a dizer-nos: cada uma de vocês haveis de passar um dia na vossa vida por um período de sofrimento. Se não o enfrentarem, não sereis autenticamente cristãs. Para sê-lo, deveis enfrentar e aceitar a vida que Cristo viveu. Tereis que gozar das coisas como Ele, ser felizes como Ele foi nas bodas de Caná. Mas devem saber que, como Ele,
vão encontrar-se sozinhas em Getsemani, sentir que todos os vossos amigos vos deixaram, que as pessoas que amavam e em quem confiavam vos atraiçoaram e que o próprio Deus vos abandonou. Nesse momento, agarrai-vos à fé de que não é o fim. Se não sofreis, não conhecereis o sentido da vida cristã. Continuava Agatha Christie, recordando que a professora voltou ao tema da aula que estava a explicar e dizia: mas aquelas palavras ditas pela professora de matemática ficaram tão gravadas em mim mais do que qualquer sermão. E anos mais tarde, ao recordá-las, encheram-me de esperança no momento em que o desespero me tinha nas suas garras. Aceitar que há um fim bom para além do mal que podemos enfrentar às vezes na vida, do sofrimento, é próprio de quem tem confiança. E essa pessoa que se abre a Deus como uma criança pequena que se aceita, então é uma pessoa que começa a esperar. Talvez este possa ser um propósito para 2026. Confiar muito em Deus, abrir-se à esperança. O segundo propósito, Senhor, que queria formular, que podemos formular neste momento, nesta meditação, é fazer um propósito pequeno e tonto. Um propósito que seja um propósito tão pequeno que me dê vergonha dizer a outros, como rezar uma Ave Maria pela minha família todos os dias. Aqui é uma Ave Maria, não é um terço, não é um rosário, uma Ave Maria. Ou procurar começar a trabalhar a horas. É que me dá vergonha dizer isso a alguém. Sim, mas estou com o meu Deus. Ou começar a levantar-me a horas todos os dias, fazer esse propósito. Não, algum tempo atrás havia um sacerdote num retiro dizer que quando ele próprio tinha feito retiro foi ter com o pregador e contou-lhe que tinha feito um propósito, rezar bem o terço naquele ano. E diante do silêncio do pregador, ele pensou que estava mal e que devia acrescentar mais alguma coisa e disse: bom, e tenho muitas outras ideias e propósitos. Então o pregador, experiente e sábio, disse: não, apenas rezar bem o terço. Senhor, não é verdade que nós te podemos encontrar tantas vezes em gestos pequenos, gestos que nos devolvem o amor, como rezar uma Ave Maria pela família. Voltamos a amar os outros. E talvez um terceiro propósito para 2026, que se está a abrir já diante dos nossos olhos. Além da filiação divina, de me aceitar como filho, além de fazer um propósito pequeno e tonto, fazer coisas novas com entusiasmo. Talvez alguém esperasse que eu falasse da constância. Não, coisas novas e com entusiasmo. Porque assim como um casal de 80 anos não faz as mesmas coisas de quando se conheceu, com 20 anos, com 16 anos, e que talvez nessa altura o rapaz ia a correr pela praia e dava um abraço na rapariga, com quem se casou mais tarde. Com 80 anos não se trata de correr na praia, até porque poderiam danificar algum osso. É que o entusiasmo pode nos servir para começar e desenvolver a mesma relação de antes, de um modo novo. Aquele casal de 80 anos seguramente não vai correr pela praia, mas talvez haja um entusiasmo em fazer um pequeno serviço em casa, em ter preparado algo quando o outro chega à casa, que sabe que gosta e que habitualmente não tem. Quantas vezes o Senhor nos pode esperar num novo propósito em 2026? Façamo-lo com gosto, façamo-lo pelos outros, pela família, pelas pessoas com quem convivemos, com os amigos da faculdade. Ponhamos entusiasmo naquilo que façamos e então descobriremos que também por aí o amor aos outros e o amor a Deus se vai construindo. Que eu seja filho, que eu faça um propósito pequeno, que eu ponha entusiasmo ou amor naquilo que faço. E confiamos estes 3 propósitos, cheios de esperança, às mãos de Nossa Senhora, para que apresente junto de Jesus e que diante dele fale bem de nós, para que neste ano recebamos toda a graça de que necessitamos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,
anjo da minha guarda, intercedei por mim.